Prezados irmãos e amigos, bom dias na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma breve reflexão matinal. Estaremos orando nesta manhã, temos um tema importantíssimo. Antes aqui nós não podemos deixar de falar, de repente alguém não teve acesso ainda à resposta do sorteio do nosso micro-ondas na igreja. Tivemos um culto abençoado, um trabalho bem resumido de Santa Ceia, onde ontem suspendemos as nossas atividades para ir atender, obedecer uma recomendação das nossas autoridades, dado o aumento com os problemas de coronavírus, de pandemia, de Covid-19. Quem foi sorteada ali com micro-ondas foi a nossa amiga irmã Josiane Pio, colega de trabalho da irmã Deusimar, minha esposa, aqui do nosso município de Atílio Vivaco. Ela adquiriu um bilhete do sorteio e foi contemplada, sorteada. Que Deus possa abençoar a família da Josi e queremos desde já agradecer a todos que contribuíram, que participaram. A nossa intenção é angariar fundos para que possamos prosseguir com a cobertura do nosso templo ali na igreja. Vamos orar para poder dar prosseguimento à nossa reflexão matinal especial desta manhã. Senhor meu Deus, eu te sou grato pela oportunidade de estar na tua presença. Nos dê direção, nos dê discernimento da tua palavra. Fala em nossos corações essa manhã. Alcance vidas para que sejam edificadas e abençoadas. Deus, cura a enfermidade em nosso meio. Liberta, Senhor, vidas que precisam de libertação. Fica conosco. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Querido, temos um tema. A difícil tarefa de viver de acordo com as prioridades corretas. O que é hoje prioridade em sua vida? Seus amigos, seus colegas, igreja, oração na casa de um colega, de um amigo, no momento em que a sua esposa, seus filhos mais dependem de você. Vou ali na casa do irmão, bater um papo, no momento que a sua família precisa de você. Reuniões na casa dos irmãos, trabalho ou dedicação à tua família. Qual é a prioridade hoje na sua vida? Entenda nesta manhã, ou vamos entender nesta manhã, nada substitui a atenção, a celebração, a prioridade da nossa família. Mateus 6:33 vai dizer isso para nós. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem outras concordâncias que diz: todas as coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. A difícil tarefa de viver de acordo com as prioridades corretas. Me dê aí um pouco da tua atenção, serei breve, mas Deus colocou esta palavra no nosso coração nesta manhã para mim compartilhar com você. Esta palavra servirá de edificação para a tua vida e para a vida da tua família, para que continuem sendo abençoados. Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. O maior problema de muitas famílias, queridos, é estabelecer prioridades corretas. As prioridades marcam a vida completamente. As prioridades se escolhem. Só os seres humanos têm a capacidade de escolher. Vejamos bem, sem dúvida nenhuma, sem sombra de dúvida, não se educa para a vontade, habitualmente pelo sentimento. Por isso, tantas pessoas não sabem viver conforme as prioridades baseadas em seus ou em princípios. Conceito básico. Quero compartilhar com você esta palavra e entendo eu que ao final Deus vai falar algo conosco, que já está falando, porque a palavra de Deus muitas das vezes ela nos confronta.
Quando eu aponto um dedo para você, é um para você, um para o céu e 3 para mim. Nos envolvemos através da palavra. Se as prioridades em um casamento não são ordenadas de maneira adequada, então se obterá, olhe bem, em longo prazo, dos resultados não desejáveis, que não só afetará o cônjuge, mas também seus filhos e aos seus descendentes. Ordem de prioridades correta. Vejamos, Deus, olha o que diz a palavra, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Evangelho de Mateus 6, 33. Salmo 127:1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Isto implica o quê? Viver uma vida devocional permanente, estabelecer um tempo regular para o culto familiar. Muitos hoje não fazem cultos domésticos, não oram com a esposa, não oram com os filhos, e é importante manter esse hábito, esse costume. Investir em recursos que sirvam para que a família possa ter uma vida devocional adequada. Livros bíblicos, revistas, folhetos, participação em congresso e etc. Assistência regular à igreja. A primeira obra que deve se fazer em um lar cristão é assegurar-se de que o Espírito de Cristo more, reside ali dentro daquela casa, dentro daquele ambiente familiar. Cônjuge e a família também é conceito básico. Portanto, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Gênesis capítulo 2, verso 24. Escute, isso implica o abandono dos deveres filiais e do respeito ao pai e à mãe, mas principalmente se refere que a esposa deve ser a primeira no afeto do esposo e que seu primeiro dever é para com ela. Eu não sei por que Deus nos chamou a atenção para falar um pouco sobre família, sobre casamento, sobre união conjugal no momento em que estamos priorizando, celebrando a família neste ano de 2021. Não tem como fazer a esposa uma prioridade e ser desleal. Olha o que a Bíblia diz em Malaquias, capítulo 2, verso do 14 ao 15. E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre si e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente um, ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Livro do profeta Malaquias, capítulo 2, verso 14 e verso 15, está falando conosco também nesta manhã, a boca de Deus, a Bíblia Sagrada. Você se torna desleal toda vez que não coloca o cônjuge como a segunda prioridade depois de Deus. Pois vosso lar, queridos, é ou são o primeiro campo em que sois chamados a trabalhar. Vosso primeiro dever é para com os vossos filhos. Aquele que quer ser santo no céu deve ser primeiro santo em sua própria casa, no ambiente familiar onde você está vivendo. O primeiro trabalho missionário consiste em cuidar do que o amor, a luz e o gozo reinem em seu lar. Tem gente que dá prioridade a outras coisas, de menos a tua família, a sua esposa e os seus filhos. Preste atenção. Este princípio vale a pena, olha bem, este princípio vale para todos, incluindo pregadores e pastores. Os deveres próprios do pregador que lhe rodeiam, longe e perto, mas seu primeiro dever é para com seus filhos. Não deve deixar-se embarcar por seus deveres exteriores ao ponto de descuidar da instrução
que seus filhos precisam? A tua família, os seus filhos, a sua mulher precisa ser a tua prioridade, a tua família. Por maiores que sejam os males devido à infidelidade paternal em qualquer circunstância, são 10 vezes maiores quando existe nas famílias de quem foram designados mestre do povo. Quando esses não governam suas próprias casas, veja bem, desviam por um mau exemplo e muitos do bom caminho. Sua culpabilidade é tanto maior que as demais, quanto maior a responsabilidade do seu cargo, como pastor, como líder, como obreiro. O princípio paulino, preste atenção, é que o líder deve ser uma pessoa que é bíblico, governe bem a sua casa, que tenha seus filhos em sujeição com toda a honestidade, pois quem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? 1 Timóteo, capítulo 3, verso 4 e 5. Trabalho. A Bíblia fala do trabalho como uma bênção. Entende isso aqui? Não se vive para trabalhar, mas se trabalha para viver. Quem transforma o trabalho em uma prioridade se tornam viciados e pessoas desequilibradas. Um erro dos que trabalham, às vezes, para Deus. Considero que trabalhar para Deus está acima da família. Presta atenção. E, sem dúvida, é um erro grosseiro. Eli e Samuel, personagens bíblicos, servem de exemplo do que não se deve fazer. Preste atenção. Olha aqui o que diz 1 Samuel 2,12. Os filhos de Eli eram homens ímpios, que não tinham conhecimento de Deus. Eli era sacerdote e juiz de Israel, mas ainda que houvesse sido nomeado para governar o povo, não governava bem a sua casa. A advertência, presta atenção, dirigida a Eli, que era sacerdote, não havia exercido no ânimo de Samuel a influência que deveria ter exercido. Ele havia sido, até certo ponto, demasiado indulgente com seus filhos. E os resultados eram óbvios em seu caráter e em sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero concluir aqui esta rápida palavra que está confrontando nós como família, como representantes dentro do nosso ambiente familiar. A Bíblia ensina a lei da semeadura. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Está descrito no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 7. Telares estáveis, queridos amigos e irmãos, é resultado da causalidade, mas de estabelecer prioridades corretas. É o que nós estamos falando nesta manhã. O que decidimos marcará o resto da nossa vida. O que você decide ser hoje vai marcar você diante da tua família, diante da sociedade, diante dos seus filhos. Se as prioridades, escute isso aqui, não são adequadas, se altera o desenho de Deus. Se o desenho divino é alterado, então não se pode ser plenamente feliz dentro de uma família, dentro de um ambiente familiar. A difícil tarefa de viver de acordo com as prioridades. E fica a dica e a pergunta para essa reflexão. O que hoje é prioridade na tua vida? Vamos orar. Senhor meu Deus, eu te sou grato por esta palavra nesta manhã. Continue nos dando discernimento. Continue nos dando direção. Alcance vida, Senhor, a edificação da tua palavra. Que nesses dias o Senhor possa curar, livrar, Senhor, os teus filhos de todo mal, das adversidades, da luta, das pelejas que venha, Senhor, prejudicar esse relacionamento familiar, esse relacionamento conjugal, esta dificuldade de priorizar, de celebrar a família. Deus, nos atentem, Senhor, para esses problemas, nos atena, Senhor, para que possamos realmente ser bênção, ser
Jesus, ser bênção dentro do ambiente familiar em que vivemos, que possamos ficar alerta, antenados, prudentes no que diz respeito à prioridade para com a nossa família. Ser conosco, nos livra de todo mal, dá-nos uma semana na tua presença, cura, liberta a vida, Senhor, através da tua palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome santo, adorável de Jesus. Queridos, muito obrigado pela tua atenção. Que Deus nos dê aí uma próxima oportunidade, se assim Ele mesmo nos permitir. Deus te abençoe. Amém.